Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Wesley, o Matheus Vital e o Palacios, né? Os três jogadores que foram muito criticados e com razão depois dessa derrota do Cruzeiro para o São Paulo, porque basicamente depois que os três entram, o elenco do Cruzeiro desandou completamente. Eu quero comentar aqui com vocês até quando, né, vão os contratos deles, se teria alguma chance de saída para o ano que vem, e com certeza, né, o Cruzeiro ainda se deu uma complicada com esse resultado, principalmente dos outros times vencendo na rodada. Mas de qualquer forma, aos poucos vai pelo menos chegando próximo desse número de 40, 45 pontos. Espero eu que já nesse próximo compromisso contra o Internacional, mas é certeza que vai ter uma limpa bem grande no elenco que eu quero comentar aqui com vocês. Então, antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos bem perto dessa marca aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Falta um pouco menos de 100 inscritos, né, aqui no canal. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta dentro do YouTube. Bom, então eu quero começar falando primeiramente sobre o Matheus Vital, né? Jogador que desde quando ele foi contratado eu já fiquei com o pé atrás, muito por conta dos números que ele nunca conseguiu entregar no decorrer da sua carreira, e agora falar isso parece ser até óbvio demais ou pegar no pé do jogador, né? Que muita gente tem analisado dessa forma. Onde os números dele pelo Cruzeiro até aqui: 34 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência, um desempenho muito ruim. E lembrando, esse 1 gol marcado foi contra o Vila Nova no Campeonato Mineiro ainda, né? Então, somente 1 assistência em 26 jogos na Série A até aqui. Tudo bem, o Matheus Vital teve alguns bons momentos com a camisa do Cruzeiro, principalmente em relação a ajudar, né, na criação de jogadas, inclusive principalmente naquele início do Campeonato Brasileiro com o técnico Pepa. Mas, por exemplo, com o Zé Ricardo, ele não demonstrou nada até aqui, na minha opinião, para ter tanto espaço assim no time, né? Basicamente todo jogo ele entra. Isso daí não faz o menor sentido. Óbvio que o Cruzeiro não tem muitas alternativas para esse setor, mas será que não tem os caras da base? Por que, né, que o Ronaldo trouxe nenhum reserva para essa função? Eu já analisei isso no começo do ano, né? Que o Cruzeiro basicamente para o meio campista só tinha o Matheus Vital e o Daniel Júnior, até porque o Nicão jogava de ponta direita, o Matheus Pereira chegou só no meio do ano e também tem feito esse papel mais de ponta direita. O Cruzeiro tem jogado com três volantes, justamente porque não tem um meia de criação, e jogando com um falso 9 porque não tem um camisa 9 de verdade. Então isso com certeza mostra as deficiências na montagem do elenco, que começa, além disso tudo, a Série A sem um ponta esquerda reserva para o lugar do Bruno Rodrigues, né? Só depois que contratou o Arthur Gomes. O Matheus Vital, então, por isso que eu pego muito no pé, né? Na carreira dele, o melhor ano dele foi, por exemplo, pelo Corinthians em 2021, 31 jogos, 5 gols e 3 assistências. Aí 2020, 4 gols, 2019, 3 gols, 2018, 2 gols marcados. Então é inacreditável, né? Um cara jogar 58 vezes e marcar 2 gols. Nesse ano, 34 jogos, 1 gol marcado. Se fosse um meio campista central, né, igual o Machado, o Matheus Justa, tudo bem, mas não. Ele tá muito toda hora lá na frente. Teve mais uma chance também no jogo contra o São Paulo, poderia ter marcado aquele gol no rebote, né, daquela trave do Papagaio. Nem acho que ele chutou ruim não, destaque para o passe do Bruno Rodrigues, mas o Vital poderia ter aproveitado melhor aquele rebote. Enfim, é um dos mais criticados pela torcida. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o final de 2025, tá? Pelo que eu vi aqui, até o final de 2025. Então, se o Cruzeiro não negociá-lo, vai ter que ficar por mais um bom tempo aí. Qualquer proposta que aparecer, não ficarem surpresos do Cruzeiro realmente liberado. Bom, antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da HeróiBet, caixa de apostas esportivas, que te dá aqui, ó, 125% de bônus no seu primeiro depósito para você começar a apostar nesse próximo compromisso do Cruzeiro, por exemplo, contra a equipe do Internacional. Boas cotações lá, ó, essa vitória do Cruzeiro pagando mais de 2 dentro de casa no Mineirão nesse próximo domingo. Então, para você começar a apostar lá na HeróiBet, o link vai estar aqui embaixo, ó, no primeiro comentário fixado. Clica lá e comece hoje mesmo. Bom, mais um aqui no vídeo a respeito do Palacios, que assim, começa com a passagem ok, né, os primeiros 2 jogos dele, mas cai muito de rendimento até aqui, e por incrível que pareça ele só tem 9 jogos aqui pelo Cruzeiro e parece que tem muito mais, né, não porque ele está jogando muito bem, mas sim pelos jogos baixíssimos, né, o nível do colombiano. 30 anos de idade, 9 partidas apenas pelo Cruzeiro, e que, é claro, né, tá começando agora, nunca tinha jogado no futebol brasileiro, mas o quanto também pode iludir, né, pensando que o cara, nesse ano jogou mais de 25 jogos pelo Elche na primeira divisão do Campeonato Espanhol. E às vezes quando eu falo que joga contra alguns adversários da La Liga, não é muito diferente de enfrentar um São Paulo, um Flamengo, um Palmeiras, um Valência, Sevilha, na minha opinião, tá bem próximo desse nível, tirando ali as exceções, né, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid.
Às vezes você vai enfrentar o Leganés, Almeria, cara, não são times assim de primeiro não. E o Palacios tinha jogado bem, tá? Pelo Elche, não tem como discutir isso. Ele jogou mais de 70 jogos em um período de 1 ano e meio na equipe espanhola e dava pra ver que ele era um bom jogador, jogando de lateral direito ou de zagueiro. Não acho que ele é uma boa opção para zagueiro, porque pela estatura, né? Acho que ele tem 1,81 m, acho que essa questão acaba impedindo. E o Cruzeiro precisava de um reserva para o William, que ainda não tem condições de jogar todo o jogo, todos os jogos, 90 minutos, né? Impossível. O William estava jogando bem, coloca o Palacios e teve esse desempenho realmente bem ruim. Contrato dele também com o Cruzeiro até o final, pelo que eu vi aqui, ó, de 2025 também, tá? Vou até precisar aqui para vocês. Sim, isso tem mesmo até dezembro de 2025, que já era até de se esperar, tá? Geralmente a gestão do Ronaldo raramente vai trazer um jogador com um contrato de só 1 ano, tem sido essa média de 2 temporadas. E, pô, não tem conseguido jogar, sinceramente não ficaria nada surpresa, né? Se aparecesse uma proposta para ele ou para sair realmente, até porque falando que ele não vai continuar no clube, né? É mais tranquilo dele também entender que pode aceitar outras propostas e tudo mais, que eu acho que vai acontecer. Só se ele conseguir dar uma volta por cima, o Cruzeiro quiser testar ele ainda no Campeonato Mineiro, caso não apareça nenhuma outra oportunidade, aí sim, mas tem jogado muito mal. E o Cruzeiro para esse setor de lateral direito, até mesmo na base, tem alguns nomes, mas não tantas opções, como por exemplo de volante, de atacante, de lateral esquerdo, que o Cruzeiro tem bastante. Na lateral direita não está tão bem servido assim não, mas de qualquer forma acho que poderia, né, dar espaço para alguém ali, porque não tem conseguido jogar o Palacios. Pode deixar aqui que você tem a dizer também sobre essa contratação do jogador colombiano, que de primeira todo mundo acho que aprovou, né, parecia ser um bom reforço, mas que na prática não tem nada dando certo, né, nesse setor de lateral direito. E o último aqui no vídeo é a respeito do Wesley, contratado então por 16 milhões de reais, contrato até dezembro de 2026, e esse parece que está com um corpo mole gigante, né? E olha que eu não sou o maior hater do Wesley não, até acho ele um jogador ok, dá para ele ter condições de jogar como titular, vinha fazendo uma boa sequência, acho que na virada do turno ali pelo Cruzeiro, mas caiu demais de rendimento, né? Nesse jogo contra o São Paulo então, acho que foi para coroar as más atuações dentro e fora de campo dele, né? Tanto que no gol que sai aí, no caso do São Paulo, no cruzamento pelo lado direito, né, do Cruzeiro, quem tinha acabado de entrar foi o Wesley no lugar do Matheus Pereira e o Palacios no lugar do William. Na teoria, né, dois jogadores mais jovens, talvez poderia forçar ali uma marcação. Você vê que o jogador do São Paulo passa com uma tranquilidade na marcação, o Wesley nem vai em cima, o Palacios extremamente mal posicionado, faz o cruzamento, ninguém, né, marcando o Luciano, inacreditável também, e marca aí então 1-0, com o Cruzeiro jogando muito melhor. E o Wesley ainda na entrevista, né, vai lá e fala que o técnico, o comentarista pergunta, né, o que ele achou do jogo, das finalizações. Ele falou que, né, tem que melhorar a finalização, que quase sempre não está boa, né, que é comum, quase nunca a pontaria está certa. Cara, tudo bem, né, a torcida critica o jogador, mas ele falar isso pega muito mal. Assim, é melhor do que ficar passando pano, igual foi a entrevista coletiva do Zé Ricardo, basicamente fechando os olhos para o que a torcida está vendo em campo, desses três, né, o Wesley, o Vital, o Palacios, que entrou extremamente desconcentrado, ele falando que jogou bem, que entrou concentrado, enfim, é óbvio que o técnico não vai queimar o jogador, mas se for para ter entrevista como essa, é melhor não ter, né, acho que não faz muito sentido, é um dos motivos também que eu não acho que deve estar acompanhado umas 5, 6 entrevistas ao vivo na minha vida, porque eu não acho que faz o menor sentido, você perguntar uma coisa que você já sabe a resposta, né, ainda mais do Zé Ricardo, mesmo quando ganha, mesmo quando perde, um roteiro do caramba, eu não acho nada interessante, eu acho uma perca de tempo. E o Wesley nessa entrevista então dele falando que ele é ruim de pontaria, né? Olha que legal, um investimento aí de 16 milhões de reais. Vamos ver, né, se o Gilberto foi afastado porque estava vendo que não estava conseguindo evoluir, né, parecia que não estava disposto a evoluir. O que tem a dizer então sobre o Wesley, sobre o Matheus Vital? Eu vou até tirar o Palacios dessa porque ele está aqui tem 3 meses e meio. Então eu vou colocar o Wesley e o Vital, que já está há 10 meses, né, será que um jogador profissional 10 para 11 meses em um clube não consegue se adaptar? Enfim, se fosse o garotão de 17, 18, 19 anos, aí tudo bem, né, mas 24, 26, pô, tá doido. Enfim, o Wesley pelo Cruzeiro então, 39 jogos, 4 gols e 2 assistências. Os números de gols melhor do que o Vital, mas ainda assim bem abaixo, né? No Campeonato Brasileiro, se não estiver enganado, foram os 4 gols dele, né? Bom que ele, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, de esquerda, ele faz um golaço. Em alguns jogos parece que não dá conta de finalizar. Realmente muito estranha a situação do Wesley. Espero que consiga dar essa volta por cima para o Cruzeiro recuperar esse investimento. Mas se aparece uma proposta aí de 15, 18 milhões para o ano que vem, eu tenho quase certeza que o Ronaldo vai vender. Ainda mais se tiver uma valorização, né? 20, 25 milhões, ó.
Tchau, acho que já deu. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Você acha que dá para dar essa volta por cima? O que tem achado? O dos três, quem estão pior, né? Tô curioso para saber. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. O link da Eurobet para você começar a apostar com 100%, 125%, né, de bônus, tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E nos vemos então numa próxima. Valeu!